Mais uma opção de você viajar na história de Guimarães e acompanhar um pouco dos grandes homens que contribuíram e contribuem ainda para essa cidade é visitar mais esse museu. Estamos visitando o Museu Cultural da Castreja. O que nós vamos encontrar neste espaço? O Museu da Cultura Castreja é um espaço que reúne materiais arqueológicos, portanto peças que foram descobertas nas escavações arqueológicas da Citânia de Briteiros, que é um sítio que fica aqui perto. Está instalado numa casa que foi a residência do primeiro arqueólogo que fez escavações. Era uma pessoa rica, o Martim Sarmento, que adquiriu o sítio arqueológico no século XIX e foi ele que financiou as escavações nessa altura. Entre as peças que temos aqui, temos objetos de pedra, objetos metálicos, objetos em cerâmica e temos esta peça que é o nosso ex-libris, digamos assim, que é a pedra formosa. Portanto, é uma pedra decorada que fez parte de um dos balneários da Citânia, portanto, de um dos espaços de banho do antigo sítio arqueológico, e é a maior peça que apareceu até agora na Citânia. Um espaço bem imponente e fresquinho. Calor lá fora, mas aqui uma temperatura agradável. Sim, e é uma temperatura que, digamos que é aproveitando a própria arquitetura da casa, que é uma arquitetura tradicional, em granito, que é a rocha que existe nesta zona, e também acaba por ser o mais adequado para expor este tipo de peças, que são peças que no fundo são resistentes à umidade, digamos assim, apesar de serem muito antigas, grande parte delas são cerâmicas. Temos cerâmicas da época romana, de há cerca de 1900, 2000 anos atrás, e depois temos peças mais antigas, há cerca de 2500, que foi quando a Citânia começou a ser habitada. Há cerâmicas, há também metais, ferro, bronze, há vestígios de ouro, que é o caso destes dois brincos em ouro que nós só temos exposto à fotografia, porque os brincos estão guardados num banco, são peças muito valiosas. Temos alguns bronzes, alguma moeda de prata da época romana, mas tudo destas duas épocas, portanto, tanto do período romano como do período mais antigo, que nós chamamos Idade do Ferro. Interessante essa peça que nós estamos vendo. Sim, é uma escultura que nós chamamos uma estátua sedente, portanto é uma estátua de uma figura sentada, que em princípio era um antigo guerreiro, um chefe guerreiro, que depois de morrer se tornou um herói, digamos assim, um herói divinizado, um protetor da tribo. É uma figura sentada, tinha no pescoço um torque, que é um colar aberto, e tinha nos braços as vírias, que é uma coisa que faz parte da indumentária dos guerreiros. Portanto, é uma figura de um guerreiro sentado, que se transformou, digamos assim, numa figura religiosa. Quem foi Francisco Martins Sarmento? O Martim Sarmento é uma figura local, no fundo, é uma personagem que faz parte da história de Guimarães. Ele era natural daqui, desta região, ele nasceu mesmo em Guimarães, na cidade, e a família dele era uma família terratenente. No fundo, tinham algumas terras de cultivo na zona de Briteiros, sobretudo, e ele tinha aqui esta casa, era a casa dos avós dele, portanto, era uma espécie de casa de campo, onde ele passou por ano, uns 3 meses por ano, mais ou menos, ele ficava por aqui. Ele, no fundo, nunca teve ele herdou uma fortuna considerável dos pais e dos avós, e ele investiu uma parte dessa fortuna na arqueologia, na investigação arqueológica. No piso de cima da casa, nós optámos por colocar alguns objetos que fizeram parte da vivência do próprio Martim Sarmento. Portanto, é uma casa de finais do século XVIII, ele viveu no século XIX, e nós optámos por colocar alguns objetos. Temos um piano de cauda que pertenceu à esposa dele, a Dona Maria de Freitas Aguiar. É um piano dessa altura que ainda funciona, embora hoje em dia esteja praticamente em exposição, e alguns outros objetos, nomeadamente as câmaras fotográficas que ele utilizou, alguns dos livros da biblioteca dele, um pouco para as pessoas terem uma ideia do que era o ambiente que ele vivia nesta altura. Enfim, temos várias fotografias dessa época. Aqui um espaço onde ele colocava todas as suas ideias, todos os seus pensamentos, não é? Sim. E também fiquei sabendo que ele já nessa época gostava de fumar. Sim, era um fumador inveterado, além de ter sido uma pessoa muito ligada aos livros. Portanto, foi uma pessoa que viajou muito pelos livros, lia muito, tinha muitas interpretações, inclusivamente chegou a escrever sobre várias ideias e mudava de ideias com alguma regularidade, ou seja, como é típico de alguém que
que se debruça muito a fundo sobre determinados assuntos. Era um fumador, houve uma circunstância até em que teve um incêndio na própria casa que foi provocada por um cigarro mal apagado. E que foi motivo de notícia nos jornais de Guimarães da altura. Portanto, era uma figura muito característica e que ainda hoje faz parte da história de Guimarães. Agora nós estamos a caminho de mais uma experiência viajando na história, mas de uma forma diferente. Sim, nós vamos visitar um sítio arqueológico que está ligado a este museu. Portanto, todo o material que nós vimos nesta exposição provém desse sítio arqueológico, que é um sítio que está a ser escavado desde há mais de 120 anos. Portanto, começou a ser escavado no século XIX e ainda hoje está em escavação, que é a Citânia de Briteiros. E aqui começa a nossa viagem na pré-história, não é, de Guimarães, literalmente. Literalmente, sim. Aqui a visita na Citânia é feita por ruas originais, portanto as pessoas circulam diretamente sobre as ruínas que foram escavadas, que foram descobertas. Neste caso era uma das ruas principais aqui do povoado, que era pavimentada com pedra. Originalmente era uma calçada muito direitinha, mas com o passar dos séculos e com a terra que já teve em cima foi ficando irregular, não é? Mas nós mantemos exatamente como foi encontrada nas escavações e praticamente toda a visita aqui na Citânia é feita sobre estas ruas originais, sobre os pavimentos originais. Gonçalo, aqui seria basicamente o quê? Portanto, temos uma construção circular, que já foi uma casa, não é? Uma construção aqui e outra ali daquele lado, as duas circulares. Normalmente aqui na Citânia as casas circulares são mais antigas, ou seja, houve uma altura, no que nós chamamos de Idade do Ferro, em que as pessoas viviam em construções circulares, nem sequer se conhecia a esquina, digamos assim. Isso foi uma inovação arquitetónica que apareceu mais tarde. Depois, quando apareceram as casas retangulares, houve uma tendência para demolir as circulares e fazer retangulares no mesmo sítio, mas nem todas foram demolidas. Portanto, nós temos as duas formas. Em geral, as casas circulares são mais antigas. Gonçalo, o que se sabe sobre o desaparecimento desse povoado, dessa cidade? Portanto, a Citânia era uma cidade que estava localizada num sítio que para nós hoje em dia não seria o mais indicado para fazer uma cidade. Ou seja, ela foi construída no alto do monte, não é? Por ser uma zona de ser mais fácil de defender. Portanto, há razões defensivas por trás da construção da cidade neste local. E temos aqui as duas experiências de reconstrução feitas pelo próprio Martim Charment. São duas casas reconstruídas, a parte de baixo é original e a partir da parede original ele refez a parede. Só que ele próprio não gostou do resultado. Ele achou que elas ficaram demasiado altas e de facto não eram tão altas como isto. Como Sarmento descobriu isso aqui? A Citânia é um sítio que já era mencionado desde tempos imemoriais como um sítio onde tinham vivido pessoas. Dizia-se, na altura do Martim Charmento, que a Citânia tinha sido uma antiga cidade dos mouros, porque nesta região os mouros, quando se falava nos mouros, era tudo aquilo que era mais antigo que o cristianismo, ou seja, se fosse do tempo dos romanos, por exemplo, era o tempo dos mouros, ou se fosse da pré-história também era o tempo dos mouros, era uma expressão que se usava. Claro que era lenda, não é? E então o Martim Charmento quis no fundo desvendar essa lenda, portanto quis conhecer se havia mesmo aqui uma cidade e que cidade era, e então começou a fazer escavações. Portanto, a partir da Capela de São Romão ele foi fazendo escavações, foi encontrando problemas logísticos para pôr a terra. Ele tirou uma grande quantidade de terra que cobria estas ruínas, mas ele não escavou tudo. Portanto, ele escavou a parte mais alta, que é onde nós estamos, a parte da Acrópole, foi a parte que foi escavada por ele. E depois houve outros arqueólogos já no século XX que continuaram as escavações. Portanto, é uma área considerável, uma área de cerca de 7 hectares que está escavada. E nós sabemos que a Citânia tem 24 hectares e sabemos isso pelas defesas exteriores. Portanto, nós conhecemos as linhas de muralha e pela muralha sabemos que tem esse tamanho. Que vista tinham os nossos antepassados? Exato. Portanto, eles estão localizados, o sítio está localizado no cimo do monte, não é? E grande parte do vale, do que é o vale do Rio Ave, é visível daqui. Portanto, tem razão estratégica para a localização do sítio. Gonçalo, fala para a gente tecnicamente como o nosso telespectador, o internauta que acompanha o nosso programa, poderá obter informações para visitar.
Portanto, a Citânia tem uma página no Facebook que tem informações atualizadas sobre o sítio. Está aberto todos os dias do ano, das 9 até às 6 da tarde. Portanto, é sempre possível visitar. A pessoa também pode encontrar na internet os contactos de e-mail ou de telefone. Se quiserem marcar uma visita guiada, podemos fazer visitas guiadas a grupos, tanto na Citânia como no museu. Parabéns pelo trabalho, quero que você faça chegar a todos os seus comandados, seus parceiros, que ficamos maravilhados, não só por nós vivermos essa experiência, mas também passar para o nosso público que nos acompanha. Muito bem, obrigado nós. Assim é Portugal, mostrando não só o turismo de hoje, buscando nosso passado e em busca do futuro. Assim é Portugal.